Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo através do YouTube, através desse canal. Passando por aqui mais uma vez para deixar uma mensagem da graça de Deus, tentando levar o entendimento do Evangelho com a mente de Cristo, para que aqueles irmãos que ainda se encontram no véu da religião venham a se libertar, a ser salvo da mente cauterizada por esse sistema religioso denominado de evangélico, católico e todas as outras religiões que não pregam evangelho e que só enganam, iludem as pessoas com os seus macumbogelhos. Então, meus amados, trazendo uma mensagem aqui que tem como tema: a escritura nunca foi evangelho. Então, antes, porém, todavia, contudo, eu gostaria de fazer algumas observações com relação a esse tema. Esse sistema religioso que está aí, todos eles querem te manter, eles querem fazer você entender de que você foi incluído no Antigo Testamento, te enganando, mentindo e sem nenhum entendimento, e te leva para essas doutrinas da qual eles criaram e se tornaram aí grandes empresários da fé e, e, e homens do quais escravizam as pessoas somente enganando e mentindo. Então, eu quero levar o teu entendimento aqui e te mostrar qual é a diferença das escrituras e o que é o evangelho. E dizendo para você que nós e nem ninguém deve viver mais e nem crer conforme diz as escrituras. Entende? E que escritura é uma coisa e evangelho é outra coisa, totalmente diferente. Então, olha, vamos começar aqui. Eu vou ler para vocês aqui Gálatas, Gálatas 21, e vou ler o 22 também. Olha, presta atenção para você ter um entendimento, porque você só escuta essas coisas, você só ouve essas coisas aqui. No sistema religioso é só condenação e morte, mais nada, e assalto, e você se mantém aí e morre aí e você não chega a Cristo nunca, porque eles não têm interesse de fazer com que você entenda que nós estamos em Cristo, que nós já estamos na nova aliança, e eles não pregam. Quando pregam, é só sem entendimento para te enganar. Para isso que eles estudaram. Eles são bem preparados, mas somente para o engano. Para manter cada vez mais você nesse sistema. E eles se aprimoraram. Eles criaram até faculdade. A chamada teologia. A teologia só serve para isso. Para manter esse sistema fraudulento que está aí fora. Então, olha, Gálatas 3:21, Paulo falando aos Gálatas, porventura a lei contrária às promessas de Deus? Então, Paulo faz uma pergunta aqui e ele mesmo responde, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Então, Paulo já está dizendo aqui, né, que a lei, ela não é contrária às promessas de Deus.
Antes, porém, contudo, todavia, se essa lei desse vida, não seria necessário e seria procedente da lei. Não seria necessário uma nova aliança. Entendeu, meu amado? Então, ele continua aqui no 22 e diz assim, ó. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Então, Paulo está falando aqui aos Gálatas, né? E Paulo está se referindo aqui às Escrituras. E Paulo está citando as Escrituras. E ele está dizendo aqui que as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem, e que a fé não é de todos. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que a lei de Moisés, o dono do mundo encerrou a lei de Moisés, ele encerrou todos no pecado, para que mediante a fé. Então, de Moisés para frente, a lei de Moisés deixou de existir e acabou as obras, acabou o ministério de condenação e morte. E que os pastores, os cãólogos, insistem de permanecer numa coisa da qual nunca foi para você e que não é mais para ninguém. Por quê? Porque nós não estamos mais na Escritura. Nós nunca estivemos, aliás, nas Escrituras. Então, ele está dizendo, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Então, a lei, a Escritura, serviu de aio para te levar a Cristo. Entende, meu amado? Paulo, ele tá falando aqui a respeito da lei, que a lei diz respeito a Moisés. Entende? E que encerrou tudo sobre o pecado, a lei. Então, aqui em Romanos 8, 1 e 2, olha. Romanos 8, 1 e 2, te apresentando o único evangelho que existe aqui na Bíblia e que não provém mais de lei, não provém de sacrifício, e que a nova aliança, o ministério do Espírito, ele te leva a Cristo. Ele te mostra a tua herança em Cristo. Que o teu pastor, ele não lhe apresenta isso. Ele insiste em te permanecer no pecado. Quando Deus encerrou a lei de Moisés, todos no pecado. Para quê? Para que eles fossem justificados pela fé. Então, meu amado, olha, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito, com E minúsculo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, as Escrituras. E que essa lei agora não é mais a lei de Moisés. Essa lei agora é espiritual. Esta lei agora não é a lei escrita em tábuas de pedra. E que essa lei aqui está escrito na tua mente, no teu coração, no teu entendimento. Não é o coração que pulsa sangue. Coração na Bíblia aqui é entendimento. Entende, meu amado? Então, esse ministério do Espírito da vida, ela te livrou do pecado.
Então, Paulo continua aqui, olha, e ele fala em Gálatas, em Romanos 3, 10, presta atenção, porque os cãezinhos gulosos, eles pegam texto isolado e sem entendimento para dizer, mas Paulo disse, mas Paulo falou, entende? E que Paulo, ele falou, mas ele está citando as escrituras. Toda a vida que Paulo fala de pecado aqui na Nova Aliança, ele está se referindo à lei de Moisés. Ele está se referindo ao passado. Ele está se referindo às escrituras. E não ao Evangelho da Graça. Então, meu amado, olha. Aqui em Romanos 3,10. Os cãezinhos, ele diz assim, mas Paulo disse. Aí, ele sem entendimento, aplica isso em você. Porque diz que foi Paulo que disse. Paulo disse, mas você tem que saber, você tem de distinguir, você tem que ter entendimento com a mente de Cristo, que não é para todos, o que Paulo está falando. E o que ele está se referindo. E quando foi, e para quem foi. Então, olha, vamos ler aqui, Romanos 3,10, Paulo diz assim, ó, como está escrito. Paulo não está dizendo que ele recebeu a revelação disso, não. Ele está citando as escrituras. Romanos 3,10, olha, como está escrito, não há justo, nem um sequer. Então, Paulo está citando, Paulo, ele não disse, ele está citando as escrituras. Porque se Paulo, se Paulo tivesse dizendo isso daqui, se Paulo tivesse revelando isso daqui, Paulo estaria entrando em contradição. Por que, Lira? Porque em Romanos 5,1, ele diz assim, olha, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós estamos justificados, nós não podemos ser injustos. Então, Paulo, ele não está dizendo, ele está citando a Escritura. Ele está citando a lei de Moisés. E aonde? Em Salmos. Paulo está citando Salmos, meu amado. Paulo não pode falar isso daqui como revelação, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então Paulo tá falando das escrituras. Entende, meu amado? Qual é a escritura? Olha, Salmo 14. Mostrar para vocês aqui, para que vocês tenham entendimento e para que vocês percebam o tanto que esses cães são perigosos e eles pegam o que está escrito, o que Paulo está citando as escrituras e querem aplicar em você, dizendo que foi Paulo que disse. Paulo não disse, ô cãozinho. Paulo, ele está citando as escrituras. E onde é que está escrito que não há nenhum justo, que Paulo diz, como está escrito? Salmo 14:1, ó. Diz o insensato, do 1 até o 3. Presta atenção o que Paulo disse, como está escrito. Lá em Romanos 3:10. Diz o insensato no seu coração. 2 pontos. Não há Deus. Corrompe-se e pratica abominação. Já não há quem faça o bem. 2. Do céu olha o Senhor para o auxílio dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Aí no 3 ele diz, olha, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pronto, Paulo tirou Romanos 3:10, Paulo está citando as escrituras, meu amado. Paulo está citando a escritura, Paulo não está revelando. O evangelho da graça de Deus em Cristo
foi revelado pelo dono do mundo a Paulo, e que é o evangelho de respeito a Cristo e a sua igreja, a sua única igreja, da qual ele é o único proprietário. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Que esses empresários da fé, esses cães, eles criaram várias igrejas, da qual ele chama de igreja. Entende, meu amado? E que a igreja é o quê? A igreja de Cristo. E o evangelho de Cristo, que não é escritura, se refere a Cristo e a sua igreja. E as escrituras se referem a Moisés e a lei. Entende, meu amado? Então, olha, continuando aqui, como eu já falei para vocês, em Romanos 3,10, isso daqui não é revelação. Paulo está citando as escrituras. E eu já expliquei para vocês. Olha, segundo de Timóteo, Paulo também está citando aqui, está demonstrando a Timóteo, e ele está citando também a lei e os profetas. Olha, segundo de Timóteo 3,16, olha, falando a Timóteo, Paulo falando a Timóteo, demonstrando a Timóteo, olha, segundo de Timóteo 3,16, olha, presta atenção que Paulo aqui, ele está citando a escritura a Timóteo, entende? Isso daqui não é revelação. Paulo, vários locais aqui da Bíblia, já da Nova Aliança, Paulo cita as escrituras. Mas não para aplicar, ele está falando o que foi. Então, ele diz assim, olha, a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, Paulo está falando aqui da lei e dos profetas, está falando aqui da escritura, da lei de Moisés e dos profetas, e ele está dizendo que a lei, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso falando no tempo de Paulo, antes do ano 70, e falando com Timóteo. E ele diz no 17, ó, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo tá falando aqui para Timóteo das escrituras. E que ele já falou também para Timóteo na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo do 8 e 9, ele diz assim, olha, sabemos, olha, presta atenção, o que é que Paulo está falando. Paulo não está revelando. Paulo aqui, ele está falando das escrituras, está falando com Timóteo. Ele diz, sabemos, porém, que a lei é boa. Olha, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, Paulo tá falando aqui, antes do ano 70, tá falando com aqueles do qual passaram por aquela geração do ano 70, Timóteo e alguns judeus convertidos, e ele está dizendo, Paulo pregando a graça e dizendo que a lei é boa. Mas como é, Paulo, que a lei é boa? Se você se utiliza dela de modo legítimo. E quem é que consegue se utilizar da lei de modo legítimo? Ninguém. Porque fazia um e tropeçava no outro. Fazia 612 e tropeçava no outro. Era culpado de todos. Então, ele está dizendo que a lei é boa,
mas se utilizasse. Aí o cara vai, prega isso daqui e diz para as pessoas, tá vendo? Ó, Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo, ele está citando. Ele está citando a lei e está dizendo que a lei é boa, mas se você se utilizar dela de modo legítimo. Nós, os gentios, nós não fomos incluídos na primeira aliança. Então, nós estamos totalmente fora disso aqui. Então, ele continua aqui no 9 e diz assim, ó. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. A lei, meu amado, é promulgada para os injustos. Para os injustos. Para o não justificado. E ele continua e diz assim, mas, olha, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Então, a lei não é promulgada para quem é justo. Por quê? Porque a lei era ministério de condenação e morte, e que todos pecaram. Mesmo aqueles que não pecaram na transgressão de Moisés, eram todos pecadores. Então ele continua e diz assim, ó, mas para transgressores, a lei é para esses aqui, ó. Como o pastor só prega a lei para vocês, então o teu pastor está dizendo que você é injusto, que você não é justo, você não é justificado, você é um condenado mesmo. Ele está certo porque você aceita. Você é um condenado, você é um verme de Jacó. Por quê? Porque você aceita isso aqui. Entende, meu amado? Olha, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e madricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pejuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. O que é a sã doutrina? A nova aliança, o ministério do Espírito, com E minúsculo, que diz respeito somente a Cristo e à igreja. Não tem nada a ver com homens, não tem nada a ver com cão guloso, não tem nada a ver com pastor, não tem nada a ver com padre, nem papa e nem nada. É o ministério do Espírito, de respeito somente a Deus e à igreja, e mais nada. E o teu pastor te mantém nas escrituras, dizendo que você é tudo isso, do qual eu acabei de ler para você. Dizendo até que você é homicida, que você é madricida. Madricida é o cara que mata a própria mãe. Então, meu amado, e para todos aqueles que se opõem a essa doutrina. Quem é que se opõe a essa doutrina? A religião. Todos os evangélicos. Todos a religião católica se opõe a essa doutrina. E o que é pregado para ele? As escrituras. Entende, meu amado? Então, olha, ele continua aqui. Do 8 até o 10 eu já terminei. Então, aqui em 2 Pedro, né? 2 Pedro. Pedro aqui, olha. Pedro era judeu. Pedro era pregador da lei de Moisés. Pedro era pregador das escrituras. E olha o que Pedro fala aqui em 2 Pedro 3. Olha, 2 Pedro 3, 15, 16. Reconhecendo Pedro que é o evangelho em curso, o único evangelho do qual existe e para sempre é a sã doutrina, é o ministério do Espírito, é o evangelho de Romanos a Hebreu. Então, amado, olha, Paulo, Pedro aqui, pregando aos seus ouvintes, ele diz aqui no 15, 2 Pedro 3,15, ó.
E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente, olha, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Então isso aqui é muita humildade de Pedro. Porque Pedro não tinha igreja. Pedro não tinha esse salário exorbitante que tem esses cães aí, e que o Deus dele é o salário. Então eles não podem pregar isso aqui. Ele diz, olha, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro está dizendo aqui, olha, não é mais escritura, não é mais lei de Moisés, é a graça, é o ministério do Espírito, só Cristo e a igreja. E ele diz aqui no 16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Ele chamou as cartas de Paulo de epístolas, e nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então, Pedro pregava a lei, Pedro pegava a escritura, e ele disse que as cartas de Paulo são coisas difíceis de entender, igual esse cãozinho que entra aí, que entra no canal aí, se dizendo sábio, e se tornou louco e não sabe de nada. E ele se acha o cara, e que na verdade não sabe nada, meu amado. Tá aqui, olha, as epístolas de Paulo são coisas difíceis de entender, por isso que tu não entende nada, meu irmão, nada. Então, ele continua e diz, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, ó, falando com Cícero, e instáveis, dertubam, como também dertubam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, esses caras, né, esses chamados doutores, esses apóstolos, esses padres, esses papas, são uns perturbadores das escrituras. Não só a escritura, como o evangelho. Eles chamam Deus de mentiroso e diz que Deus não encerrou o pecado nas escrituras, e hoje eles insistem em chamar as pessoas de pecador, de desgraçado, de condenado, e que o evangelho diz que nós estamos na mão de Deus e que nada pode nos separar de lá. O evangelho diz que em todas as coisas nós já somos mais do que vencedor. O evangelho diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O evangelho diz que nós estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. O evangelho diz que em Cristo nós já somos uma nova criatura, que em Cristo nós já somos batizados na sua morte. Entende, meu amado? E que infelizmente os filhos de Deus não conseguem acordar e vivem na mão desses cães. Então, olha, continuando aqui, para terminar, 2 de Coríntios 3, olha, presta atenção nisso aqui para que você abandone essa tua sinagoga chamada de igreja, que isso daí não é igreja, isso aí só tem engano. Só tem engano. Aí não se prega o evangelho, aí só se prega condenação e morte, do qual foi as escrituras, e que Deus, ele encerrou tudo no pecado, e que esses cães insistem em manter as pessoas no pecado. Então, olha, 2 de Coríntios, para encerrar, a partir do 5, ele diz assim, olha, 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então tudo é Ele. Não tem nada, meu amado. É só por fé. É só para você crer. E reinar em vida e em perfeita vitória, como nós estamos fazendo. 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança.
Então, esses cães que estão aí fora, né, pregando o ministério de condenação e morte, eles não estão habilitados a pregar uma nova aliança, porque Deus não os habilitou, porque eles são cães gulosos, eles são ladrões que só querem roubar e manter as pessoas cativos dentro dessas empresas deles, que eles denominam de igreja, e que eles não estão habilitados a pregar nada. E vocês é que tem que ter entendimento e abandonar as escrituras, abandonar o ministério de condenação e morte e vir para o ministério do Espírito. Só você e Cristo, que é a igreja, você é a igreja. Então ele diz, olha, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros da nova aliança, nós somos ministros do ministério do Espírito, nós somos ministros da graça, nós somos ministros da sã doutrina. Nós não empregamos maldição. Aqui são boas novas, meu amado. Aqui é o testamento do qual Deus deixou a tua herança. Que esse teu Satanás aí não deixa você abrir. Então, olha, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, a lei de Moisés, essa praga que está aí fora, mata. Mas o Espírito vivifica, dá vida, te deixa feliz. Você conhece a tua posição em Cristo, meu amado. Acorda. Então no 7 ele diz, olha, e se o ministério da morte gravado com letras em pedra, falando da lei de Moisés, falando das escrituras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel. Você é filho de Israel? Não. Você não foi incluído nas escrituras. Você não foi incluído no Primeiro Testamento. E todo o Primeiro Testamento é as escrituras. O ministério de condenação e morte. Então, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. É o que está acontecendo hoje. Você não consegue entender que você está no lugar e na hora errada. Você não é para ouvir maldição, você não é para ouvir escritura. Você não é para ouvir esse mentiroso dizendo que Deus está falando com ele. Entende, meu amado? Deus não fala mais com ninguém. Deus falou por meio dos profetas, meu amado, nas escrituras. E agora, como é que ele fala com nós? Ele falou a Paulo. Ele revelou a Paulo. E quando é que ele fala com você? Somente pelo Evangelho. Você quer falar com Deus? Vai para o Evangelho, de Romanos a Hebreu. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Romanos 1,16. Então, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, que estava passando, que estava acabando. Isso quando? Isso antes do ano 70. Já estava acabando. E esse cão aí diz que permanece vocês lá. Como é que vocês não conseguem ver que são enganados por esses caras, por esses canalhas que estão aí fora? Olha, meu amado, 2 de Coríntios 3,8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, o Cristo ressuscitado? As cartas de Paulo, de Romanos a Hebreu. Porque se o ministério de condenação foi glória, foi passado, e nunca foi para nós. Foi glória para quê? Porque serviu de aio para levar, para chegar à graça, para chegar a Cristo. Que esse teu cão não deixa você chegar. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, o ministério do Cristo ressuscitado. 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece, acabou. Diante da atual sobreexcelência e glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória
tem o que é permanente para sempre. O Evangelho da graça de Deus em Cristo, o qual eu acabei de vos apresentar, é o ministério, o ministério que dá vida, é o ministério da justiça. É o ministério do qual é só Cristo e a igreja. E é a tua carta de alforria para que você se liberte dessa maldição que é esse sistema evangélico denominado de igreja, e que de igreja não tem nada. Cristo não habita em santuário feito por mão de homem. Cristo não habita em igreja de parede. E habita em quem? Na sua igreja, nos seus filhos, que são os espíritos revestidos de carne, e que ele habita no teu espírito. Então, meu amado, o principal objetivo dessa pregação é que você tem que abandonar tudo o que se diz respeito à Escritura, à lei de Moisés, né, o qual Deus já encerrou. Tudo isso daí todos no pecado. E as Escrituras serviu para cumprir os propósitos de Deus. E o Evangelho para fazer você reconhecer a tua herança em Cristo. Que o teu pastor não deixa você conhecer. Ele não deixa você abrir o teu testamento, meu amado, que é o segundo testamento, que é as cartas de Paulo, que é o ministério do Espírito, que é boas novas, e você só recebe condenação. Meu amado, você ser chamado de ladrão porque o teu dízimo está atrasado, isso é boa nova. Você, meu amado, dizer que você é um verme de Jacó, dizer que você é um pecador, que você é um desgraçado, isso é boa nova, meu amado. Meu amado, boas novas é o Evangelho da graça de Deus em Cristo, meu amado. Vai lá, de Romanos a Hebreu. Então, pedindo a vocês aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha essa mensagem para ver se outras pessoas venham se libertar da mão desses cães. Graça e paz.